Shalom, 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 paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Bom, eu quero trazer aqui um ensinamento sobre profetas, tanto os profetas da lei quanto os profetas da graça. Eu quero trazer este ensinamento mostrando tanto na lei, no Antigo Testamento, quanto na graça que Deus usou profetas. Ele nunca deixou de usar profetas. Então veja só, está surgindo agora grupos e mais grupos dizendo que não crer no profeta e querendo desqualificar o irmão Branham, querendo mostrar e provar que o William Branham é falso. Eles dizem, nós não cremos em profetas, nós cremos na Bíblia, ou seja, quem não crer num profeta jamais crê na Bíblia. Essas pessoas jamais creem na Bíblia. E eles estão me ameaçando processar, ameaçando denunciar. Ora, quero deixar bem claro que eu não tenho medo de nenhum de vocês. Não tenho medo de nenhum de vocês e isto não vai me intimidar. Continuarei defendendo as minhas convicções. Creio que William Branham é profeta e provo biblicamente isto. E que, se vocês tivessem vivido no tempo de Jesus, vocês fariam a mesma coisa, chamariam Jesus de falso. Vocês diriam que Jesus não sabia ensinar, com certeza. Hoje se repete isto. Eles querem desqualificar o irmão Branham, porque não existe nada novo debaixo do sol. Nada novo debaixo do sol. Então eu quero provar isso aqui de forma audiovisual, mostrando tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Será um assunto extenso, mas vamos lá. Vamos lá e vamos aprender juntos. Eu vou tirar aqui a minha webcam e vou prosseguir avante com os versículos bíblicos. E aqui nós vamos fazer diagramas e vamos mostrar claramente aqui, de forma audiovisual, tudo de forma clara, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou quanto Deus usa profetas. Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá. Eu vou começar aqui por este versículo de Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19, certo? Aqui é onde Deus começa a falar pelos profetas que o povo pede, e aí você tem o seguinte: o povo pede que Deus fale que Moisés fale com o povo e não Deus. Vamos lá, vamos ler aqui o versículo. Eu quero mostrar do Velho Testamento ao Novo Testamento como Deus fala por profetas e os profetas da graça também. Vamos lá? E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 18. Moisés levou o povo para ouvir diretamente a voz de Deus. Você sabe muito bem disso. Mas o povo teve medo e o povo começou a se dispersar, a correr com medo. Vou usar a palavra mais clara para você entender. E aí disseram: fala tu, Moisés, conosco e não fale Deus, para que não morramos. Então vamos lá. Eu quero aqui trazer para vocês aqui de forma clara. Então aqui nós temos o seguinte: Deus agora vem a Moisés e Moisés traz para o povo. Olha só, a mensagem agora é desta forma: Deus vem ao profeta e o profeta traz a mensagem de Deus para o povo. Uma vez que um profeta, ele fica no meio entre Deus e o povo. Olha só, ele recebe a mensagem de Deus e transmite para o povo. Isto é que é um profeta. Um profeta faz isso aqui. Ele fica entre Deus e o homem, ou seja, ele pega esta mensagem de Deus e transmite ao homem, já que o povo não conseguiria ouvir a voz de Deus diretamente, que eles morreriam. Então um profeta é feito com uma constituição especial. Uma constituição especial para conversar boca a boca com Deus, ouvir a voz de Deus
e trazer para o povo. Não confunda um profeta com um sacerdote. Um profeta fica entre Deus, recebe a mensagem de Deus e traz para o povo. Um sacerdote, ele fica entre o povo, o sacerdote recebe do povo, o sacerdote recebe do povo e leva a Deus. Vou botar aqui o tetragrama sagrado para ficar melhor para você entender. Eu vou usar aqui o tetragrama sagrado como Deus, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Então veja só. Aqui está a diferença entre um profeta e um sacerdote. Nunca um sacerdote deve pensar que é como um profeta, não. O sacerdote vai receber as cargas do povo e levar essas cargas até Deus. Porque ele é constituído para isto, para o povo, ou seja, para receber todos os problemas do povo e levar isso até Deus. Um profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e leva para o povo. Então, eu e você não podemos receber uma mensagem de revelação diretamente de Deus. Deus precisa de quê? De um profeta para trazer esta mensagem revelada a nós. Então, este profeta que é feito com uma constituição especial para ouvir a voz de Deus, ele ouve de Deus e traz para o povo. Vamos lá, eu vou aqui mostrar aqui no conselho de Jetro para Moisés, o que aconteceu. Aqui eu estou mostrando para você o que é um profeta e o que é um sacerdote. Porque tem muitos sacerdotes aí querendo ser profeta, mas ele não é profeta. Não é. Então, vamos em frente. Olha. Eu vou trazer aqui o outro. Vamos lá. Olha só, nesse outro ponto aqui eu quero mostrar algo interessante para vocês. Quando Jetro veio até Moisés e deu um conselho para Moisés, porque Moisés estava carregando aquele fardo muito pesado de ensinar para o povo, para todo aquele povo. Então Jetro vem dar um conselho para ele. Aqui está em Êxodo capítulo 18, versículo 19 ao 22. Olha só. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Ser tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Veja, e tu dentre todo o povo procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno que eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás das cargas, e eles a levarão contigo. Êxodo 18, 19, 22. Vamos lá. Quero destacar aqui o importante. Moisés estava carregando aquele peso de julgar todas as causas do povo que trazia para ele. Via aquelas causas difíceis, causas leves e probleminhas que o povo vinha e trazia para Moisés. Então Jetro disse, se você continuar dessa forma, você vai morrer. Você não vai aguentar, você não vai dar de conta. Então vem aqui, ouve o meu conselho. Você vai fazer o seguinte, ó. Deus será contigo. Olha, você vai pegar esses homens, você vai declarar a eles. Você vai ensinar para eles. Vou mostrar aqui os pontos. Os estatutos. Você vai ensinar para eles as leis. Você vai ensinar para os homens. Você vai fazer eles saber o caminho em que devem andar. Caminho em que deve andar. Eu já disse para vocês, não fiquem aterrorizados com a minha letra, porque é assim mesmo. Aqui você está entendendo.
o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. E você vai ensinar a eles a obra que deve fazer. Olha só, Moisés teria que ensinar esses 4 pontos a estes homens. Ensinar os estatutos, as leis, o caminho em que deve andar e a obra, deixa eu puxar aqui a perna do ar, a obra que devem fazer. Olha só. Ensine, chama esses homens e ensine. Agora, esses homens têm que ser homens. Agora preste atenção, os homens que seriam escolhidos. Homens capazes, homens temente a Deus, homens de verdade, e homens que odeiem a avareza. Homens que odeiam a avareza. Vamos lá. Odeia a avareza. Pronto, olha só. Olha só aqui, gente. Seguinte. Jetro chegou para ele e disse assim, olha, você vai, Moisés, fazer o seguinte. Você vai pegar, ensinar os estatutos. Vou mudar até a cor aqui para a gente destacar. Você vai ensinar para eles aqui, ó, os estatutos, as leis, o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Quem era que ia ensinar para esses homens? Um profeta. É um profeta que Deus usa para ensinar isto para os homens. Deus vem a este profeta e ensina os estatutos, as leis, o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer, certo? E você vai escolher entre homens capazes, homens que são tementes a Deus, não é qualquer um aí não que se faz pastor, que se acha que é pastor, e pronto, não. Homens capazes, homens temente a Deus, homens de verdade, homens que odeiam a avareza. Não é esses aí que tem chácaras, fazendas, mansões, que usam o evangelho para se banquetear. Não. Não é estes que estão fazendo do evangelho um negócio lucrativo, que estão mercadejando a fé das pessoas, não. É homens que odeiam a avareza. Então veja só. Tinha que ser esses homens. Tinha que ser homens desta maneira. Então o que era que Moisés iria fazer? Iria pegar esses homens, iria colocar eles sobre. Eu vou apagar aqui para a gente fazer aqui, viu? Olha só. Moisés iria pegar esses homens, então aqui, Moisés iria pegar esses homens e ia colocar sobre cabeça de 1000, cabeça de 100, cabeça de 50 e cabeça de 10. Olha só. Então você iria ter o seguinte, iria ter isso aqui. Você vai pegar esses homens e vai colocar sobre esses homens sobre cabeça. Eles vão ser cabeça desse total de pessoas aqui. Desse total de pessoas aqui. Vou botar aqui o número 50 melhor. Então veja. Então Moisés, você vai pegar e vai fazer dessa forma. O conselho de Jetro. Você vai pegar e vai colocar homens para liderar 1000, homens para liderar 100, homens para liderar 50 e homens para liderar 10. Gente, mas o de 50 podia
pegar esses mais 10 e liderar. Mas tem que ser assim. Olha só, não importa, pode ter um pastor de 1000, pastor pode ser pastor de 1000, pode ser pastor de 100, pode ser pastor de 50 e pode ser pastor de 10. Tem nada. Eu não concordo e volto a dizer, como William Branham ensinou, não existe pastor de várias igrejas. Não, mas se só tiver 10, ele é pastor de 10. Se tiver só 5, ele é pastor de 5. Então, isto é a verdade conforme o profeta William Branham ensinou. Mas aqui eu quero levar você, porque eu já tenho um vídeo feito sobre o conselho de Jetro, que eu ensino tudo isto lá, sobre pastores de várias igrejas que não existem. O irmão Branham nunca ensinou isto. Então, veja, mas aqui eu quero levar que um profeta, ele declara as leis, os estatutos, a obra que deve fazer e o caminho que deve andar, e escolhe homens capazes, temente a Deus, homens de verdade que odeia a avareza. Quem faz isso é quem? É qualquer um que aparece por aí? Não, é um profeta que faz isso. Então, Deus usa um profeta para fazer estas coisas. Certo? É este profeta que vai ensinar as leis, os estatutos, o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Então, veja só. Vamos lá. Eu quero seguir aqui em frente. Porque tem uns aí dizendo na internet que não creem em profeta. Eles não creem na Bíblia. Eles não creem na Bíblia. Se eles não creem num profeta, eles não creem na Bíblia, gente. Pode ter certeza disso que não creem. Eles não creem na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia toda está recheada quando Deus levantou profetas. Profetas para liderar o povo. E não são só os profetas da lei. Existem os profetas da graça. Vou mostrar que Paulo era um profeta e Deus levantou ele para colocar as coisas tudo em ordem. Vamos lá? Quero ir avante aqui com você. Vamos lá. Pronto. Próximo versículo que eu tenho aqui, que eu vou destacar, é este. Vamos lá. Fazer aqui o destaque. Pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Vamos lá. Existem pessoas que dizem assim: não, olha, eu creio só em Deus. Deus é suficiente para mim, eu não quero profeta. Ora, aqui a Bíblia está dizendo, se os profetas não fossem homens usados por Deus de destaque, jamais ele teria falado assim: credes nos seus profetas e prosperarei. Gente, como é que eu me torno próspero? Como é que eu me torno próspero? Sabendo que eu estou seguro em Deus. Estando seguro em Deus, eu vou menosprezar o profeta que Deus levantou? Não. Não posso fazer isto porque aqui a Bíblia está clara. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Então, qual é a forma de um homem ser próspero? A lei da representatividade é clara. Lei da representatividade. Vou botar aqui o DI. Representatividade é o quê? Quem recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. Jesus disse assim, ó, lei da representatividade. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Deus enviava quem? Os profetas. Quando eu recebo um profeta, pode ter certeza que eu estou recebendo o próprio Deus, porque esta é a lei da representatividade e ela não pode falhar. Jamais pode falhar. Então aqui está claro. A Bíblia chegaria para mim e diria assim: crede no Senhor Deus e sereis seguros, estareis prósperos. Mas a Bíblia faz questão de mostrar. Credes nos seus profetas, nos seus mensageiros, nos homens escolhidos por Deus, homens especiais e
prosperareis. Veja, é tremendo. Vamos lá? Vou seguir aqui em frente. Eu vou seguir aqui em frente. E vamos aqui. Mais outro versículo aqui, chave, no Velho Testamento, que fala sobre profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Vamos lá. Deus não fará o quê? Coisa alguma sem antes revelar o quê? Segredos a quem? Os profetas. Vamos lá, gente. O que é segredo? Algo que está oculto. Segredo, se eu tenho um segredo guardado, só quem sabe é eu. Só quem sabe é eu. Então Deus tem os segredos dele guardados. Então ele vem e revela. Ele revela a quem? A Gutenberg? A esses que estão conversando besteira por aí pela internet? Não. Aos ismos? Aos teólogos? Não. Ao pastor? Não. Deus revela o quê? O segredo. Ele tinha um segredo guardado só com ele. Então ele queria revelar. Deus quer revelar. Mas a quem ele vai revelar esse segredo? A quem? Aos profetas. Quem falou isso para nós? Amós. Quem era Amós, gente? Um boieiro. Ou, na linguagem nossa aqui, um vaqueiro. Meu pai foi vaqueiro. Pegou muito boi no mato. Eu entendo muito bem disso aqui. As histórias que ele contava, quando ele ia no mato buscar um boi brabo, e ele ia lá e trazia aquele boi brabo. Custe o que custasse. Poderia ser o boi mais brabo que existe. Então, meu pai era vaqueiro. Veja. Aliás, foi o melhor vaqueiro que houve na região do Vale do Pinhacó. Então, Amós também era um vaqueiro. Era um cuidador de gado. Aqui muitos chamam de boieiro. Que cuida de gado. Então veja, Amós nunca tinha vindo à cidade, o profeta William Branham disse, ele nunca tinha pisado na cidade. Deus foi lá, num boieiro, e disse, eu quero revelar o segredo, eu quero revelar algo para o mundo. Então ele foi lá, chamou um vaqueiro, Amós, e aí veio e diz, vai até a cidade e fala isto, isso e aquilo. Amós disse, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou um boieiro. E o Senhor me chamou após o gado. Mas Deus queria revelar. Ele iria revelar para os sacerdotes? Não, gente. Ele não iria revelar para os sacerdotes. Ele iria revelar para o profeta. Que profeta era esse? Ah, não, mas era um boieiro que não sabia de nada, um analfabeto, só sabia cuidar de gado. Não tem isso. Deus, quando quer, ele escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer. Foi lá, buscou Amós e disse, eu quero que você fale isso e aquilo. Revelou o seu segredo que ele queria que falasse, e Amós foi lá e falou para o povo. Essa conversinha balela fiada aí, eu não tenho profeta, Deus revela para mim a palavra, Deus revela, ora. Isso é balela, gente, isso é conversa de quem não crê na Bíblia. De quem não crê na Bíblia. Vamos lá? Eu quero ir avante com você, para a gente aprender passo a passo. Então aqui você vai entender que segredo é algo que está oculto. Que Deus quer revelar, mas ele vai chamar quem para revelar? Um profeta. Os profetas. Cada época ele tem algo para revelar. Então ele vai lá, chama o profeta para revelar. Ele foi lá e chamou Jeremias. Jeremias disse, eu sou uma criança. Ele disse, eu te conheci antes mesmo de tu nascer. Eu te chamei para ser profeta das nações, antes mesmo do teu nascimento. Certo? Então, Deus faz desta maneira.
Aí vem uns engraçadinhos aí falando merda na internet. Me perdoe usar esta expressão, falando merda na internet aí, dizendo não tem um profeta, o Espírito Santo revela para mim, faz isto, tal. Ora, Deus nunca deixou de usar profetas na lei e na graça. O último profeta da lei foi João. João fez a transição da lei para a graça, mas viriam os profetas da graça. Sim, vamos lá. Muito bem, muito bem. Nós vamos falar aqui um pouco agora sobre João Batista, porque isto é uma pedra de tropeço para muitos sépticos que não creem. Mas nós vamos entender aqui o ministério de João Batista. E vamos falar sobre a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas do Velho Testamento duraram até João, porque agora terá uma transição. A transição da lei para a graça. Agora vai ser a graça. Então, Cristo enviaria profetas da graça, porque a lei já foi, e os profetas. Uma vez que Cristo é o cumprimento de toda a lei, e agora, como nós temos uma nova aliança, a graça vai enviar profetas. Vamos lá? Vamos entender isso aqui claramente? Vamos avante. Olha só. Vamos pegar aqui o versículo-chave. O versículo-chave para a nossa reflexão. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Observe só. Vamos avante aqui para a gente entender claramente. Vamos usar aqui um rascunho aqui, um rabisco. Minhas letras não são muito boas, mas e a minha mesa digitalizadora um pouco falha um pouco, mas nós vamos compreendendo aqui passo a passo. Então vamos lá. João Batista, eu vou escrever em letra de forma aqui para você entender melhor. João Batista, ele viria para quê? Converter o coração dos pais à fé dos filhos. Então você vai entender aqui, olha só. Já que haveria uma nova aliança. Uma nova aliança, a transição da lei para a graça. Então, João Batista era o profeta do amanhecer. Ele iria introduzir Cristo, introduzir a graça. Certo? Só que ele iria introduzir Cristo como o quê? Como a graça redentor e remissor. Cristo iria ser o redentor e o remissor dos nossos pecados, ou seja, ele iria nos resgatar da maldição como redentor e iria perdoar os nossos pecados como o remissor, que iria remir os nossos pecados, ou seja, uma vez que remissão é perdão de pecados e redenção é resgate, libertação da maldição do pecado. Então preste bastante atenção, olha só. Ele estava introduzindo a graça, introduzindo aquele que viria para derramar o seu sangue, para nos resgatar. Então, os pais, o judaísmo, teria que se converter para a graça, para esta nova aliança. Então João Batista vem com este ministério de converter o coração dos filhos, dos pais à fé dos filhos, uma vez que a graça, Cristo, formaria uma igreja. E aí, esta igreja, os apóstolos são filhos. Lá no amanhecer,
os apóstolos são filhos. Então você tem o seguinte: ele queria levar o judaísmo à crença da graça. A graça é Cristo, e Cristo formaria uma igreja. Lá no amanhecer, esses apóstolos seriam o quê? Filhos. Então ele viria converter o judaísmo à fé dos filhos. Porque no amanhecer os apóstolos são filhos, mas agora os apóstolos são nossos pais. Os apóstolos são nossos pais, por quê? Porque agora nós já temos a igreja formada, a última era da igreja. Então, quem começou essa igreja? Os apóstolos, com a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes. Então eles são nossos pais hoje. Mas lá no amanhecer, eles eram o quê? Filhos. No amanhecer eles eram filhos. Você tem que entender isso aqui, senão você não compreende as Escrituras. Você não compreende. Então João Batista vem converter o coração dos pais à fé dos filhos. Quem são esses filhos? Os apóstolos. Então, creio que vocês estejam entendendo. Onde é que nós provamos isto biblicamente? Basta você ler Lucas 1, versículo 17. Diz a Bíblia assim: ele virá no espírito e virtude de Elias e converterá o coração dos pais à fé dos filhos. Porque agora seria uma nova fé, uma nova aliança formada. Teria que se converter para essa nova aliança. Então aqui eu creio que você esteja entendendo. Olha só. Leia Lucas 1,17 e aí você comprova que ele veio para converter o coração dos pais à fé dos filhos. Vamos lá? Vamos entender? Agora eu quero falar do entardecer, o coração dos filhos à fé dos pais. Vamos lá. Vou apagar isso aqui de novo. Tudo isso aqui. Para agora falarmos do entardecer. Para agora falarmos dos apóstolos como pais. Não é mais filhos. Lá eles foram gerados. Lá eles foram gerados por Cristo como filhos. Mas agora eles são nossos pais, porque eles nos geraram mediante a doutrina que eles trouxeram, o ensinamento que eles trouxeram correto. Nós fomos gerados por eles. Eles são nossos pais. Então vamos adiante. Olha só. Pronto. Agora converter o coração dos filhos à fé dos pais. Vamos lá? Então agora nós temos um profeta da graça que Deus enviou, William Branham, que você queira ou não, você pode chamá-lo de falso, mas ele é teu profeta. Você queira ou não queira, ele é o teu profeta. Então veja, se Elias quisesse ou Jezabel quisesse ou não, Elias era o profeta dos dois. Que queira ou não queira, que você queira ou não queira, é desta forma. Que Pedra Branca queira ou não queira, eu sou o pastor de Pedra Branca. Que queira ou não queira, que rejeite ou não rejeite, eu sou o pastor de Pedra Branca. Então pronto. William Branham diz: quando Deus envia um homem para ser o pastor daquela cidade, ele é pastor de toda a comunidade. Que o padre queira ou não queira, eu sou o pastor dele. Porque Deus me levantou aqui, me constituiu para ser pastor aqui nesta cidade. Então, que o padre queira ou não queira, eu sou o pastor do padre. Esta é a verdade. Então vamos lá. Olha só. Agora nós temos o profeta levantado por Deus para a última geração, para nos levar de volta à fé apostólica. Os apóstolos são quem? Nossos pais. Nós somos eles são os pais, nós somos os filhos. O que esse profeta veio fazer? Levar a fé dos filhos de volta aos pais. Quem são os pais? Os apóstolos. Então, hoje nós estamos com a crença restaurada. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, hoje nós temos a crença restaurada, a crença apostólica.
a crença que Eva não comeu uma maçã, o pecado original o que era. Nós temos a crença restaurada que mulheres não devem estar nos púlpitos, que trindade é uma farsa, é um engano. Nós temos a crença restaurada da semente da serpente, que o próprio Paulo falou sobre isto. Assim como a serpente seduziu e enganou Eva com a sua astúcia, eu receio que as vossas mentes sejam corrompidas. Nós temos as crenças originais apostólicas dos nossos pais, os apóstolos. Olha só, gente. Esta é a verdade. Aqui nós estamos falando de um profeta que introduz Cristo. Introduz Cristo como esposo, que vem buscar a sua noiva, uma vez que nós estamos compromissados com ele. Como Maria estava casada com José pela palavra, nós estamos casados com Cristo pela palavra, mas Cristo vem para nos buscar. Nós somos a noiva dele. E uma vez que, estando noivo, compromissados com a palavra, como Maria estava desposada com José, só tinha feito o quê? O juramento pela palavra, mas ela já estava casada, ela já era dele. Nós também estamos casados com a palavra. Nós já somos de Cristo. A noiva de Cristo já é dele, mas ele vem buscá-la. João Batista introduz Cristo como redentor, como remidor dos nossos pecados. William Branham vem introduzir Cristo como esposo. João Batista introduz Cristo antes do sangue derramado. William Branham é depois do sangue derramado, depois da ressurreição. Profeta da graça, que vem introduzir Cristo como esposo, nos levar de volta à fé dos nossos pais, os apóstolos. Que você queira ou não queira, que você queira ou não, esta é a realidade do assunto. Que você queira, se você vai aceitar ou não vai aceitar, mas isto aqui é Bíblia pura. Bíblia pura. Então, nós temos agora a restauração da palavra, de volta à fé dos nossos pais, os apóstolos. Então, o que nós estamos esperando? Viver nesta fé restaurada, nesta palavra verdadeira, para receber o esposo. Para receber Cristo, o esposo. Que coisa tremenda e maravilhosa. Isto é fenomenal. Então, nós estamos nesta expectativa, preparados, nos preparando com a fé apostólica para receber o esposo, que é Cristo. Então, William Branham vem introduzir Cristo como esposo. Assim como João foi enviado para precursar a primeira vinda, tu és enviado para precursar a segunda vinda de Cristo. É a realidade. De volta à fé dos pais. Deixa eu só lembrar para você aqui. Os apóstolos, no amanhecer, eram filhos. João Batista vem introduzir a fé dos pais. A quem? Aos filhos. Vou até mudar a seta aqui, ó. Aos filhos. Então, os apóstolos no amanhecer eram filhos, mas os apóstolos no entardecer, na restauração prometida da palavra, eles são nossos pais. Então nós temos que voltar, estar de volta a esta fé apostólica. Tá claro isso aí para você? Claríssimo. Então, vamos avante. Quero agora falar. Eu vou entrar agora na parte que fala-se que Deus nos falou pelo Filho, e eu quero falar também daquele versículo que diz, é mistério, que João Batista, que Elias venha primeiro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Então nós vamos entender quem é este que viria para restaurar todas as coisas. O verbo no futuro. No futuro. Virá e restaurará. João Batista não ia restaurar nada. João Batista iria introduzir a nova aliança. Quando se vai restaurar alguma coisa, é algo que está caído. Então, quem viria para restaurar? O sétimo anjo. Que viria na virtude e poder de Elias para nos levar de volta à fé apostólica que estava caída. Restaurar todas as coisas. Vamos lá? Seguimos. Vamos avante. Bom, antes de entrar aqui, nessa parte que Elias virá e restaurará todas as coisas, eu quero frisar esse ponto aqui primordial. Vamos lá, olha só. Eu quero frisar Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16. Vamos lá, gente. A lei e os profetas duraram até João. João Batista foi o último profeta da lei. Então vou botar aqui, João Batista. Vamos fazer esse destaque aqui que fica melhor da gente se situar. O último profeta da lei. João Batista vem para introduzir quem? A graça. Vou botar aqui uma cruz. A graça, Cristo. Olha só. Pronto. A lei e os profetas duraram até aqui, ó, até João. A lei e os profetas. Lei e os profetas. Vou botar aqui. Do Velho Testamento. Pronto. Olha só. Duraram até João. Pronto. O Velho Testamento, a lei, durou até João. Os profetas do Velho Testamento duraram até João. Agora vem o que? A introdução. Ele introduz o que? A graça, Cristo. Agora, Cristo é o cumprimento de toda a lei. De toda a lei. E Deus agora vai nos falar através do seu Filho. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Pronto. Deus agora está em Cristo. Em Cristo. Ele vai reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele vai nos resgatar na cruz do Calvário. Ele vai remir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. Então ele agora está dentro de um corpo, falando através do Filho. Mas esse mesmo Deus voltaria a ser Espírito novamente, o Espírito Santo, para habitar dentro de nós. Dentro, vou botar só dentro aqui, você vai entender. Dentro de nós. E agora enviaria o que? Profetas. Mas que profetas são esses? Profetas de quê? Da graça. Não é mais da lei, porque a lei se cumpre em Cristo. E o último profeta da lei foi João Batista. Mas agora você terá os profetas da graça. Os profetas da graça. Deus, quando estava no Velho Testamento aqui, ele estava acima dos homens. Acima dos homens. Deus em Cristo estava no meio dos homens. Desculpe as letras, estou copiando rápido.
Mas você está entendendo. No meio dos homens, mas Deus, como Espírito Santo, ele está dentro do homem. Eu vou botar aqui, do homem. Ele está dentro do homem. Você precisa entender isso. Acima dos homens, o último profeta foi João. No meio dos homens, ele estava em Cristo. E agora, ele está dentro do homem. Ele não deixou de enviar profetas. Não deixou de enviar profetas, porque agora é Deus dentro do homem. Mas ele tem profetas da graça. E eu vou provar isso aqui biblicamente nos próximos slides. Na próxima lição nós vamos provar isto biblicamente. Então, que isso seja notório para você compreender. Surgimento de muitas pessoas dizendo que não acreditam em profetas da graça. Mas nós vamos provar isso aqui. Vamos provar. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. Nós vamos... O próximo vídeo, vamos falar sobre isto. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos entrar aqui em Mateus capítulo 17, que fala sobre Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então nós vamos entender esse texto aqui, que se trata de dois ministérios. Aquele que já veio e aquele que virá para restaurar todas as coisas. Muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui com um versículo, e nós vamos ler o versículo para a gente focalizar isso aqui, para ficar mais claro. Vamos lá. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Venha primeiro? Faz uma interrogação. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mateus 17, 10. Vamos lá. Vamos por parte aqui. Eu quero colocar aqui bem direitinho. Aqui está falando de dois ministérios. Um ministério que já veio, um Elias que já veio, que seria João Batista. Quando a gente fala Elias, é porque ele tinha o mesmo espírito e poder de Elias, a mesma robustez. Então veja só. João Batista, o Elias do amanhecer. Então eu vou botar aqui, João Batista, no amanhecer, introduz Cristo como Redentor, como eu já falei, Redentor, e ele vem ser o remir também os nossos pecados, remidor. Pronto. Então veja, Cristo vem tanto para perdoar os nossos pecados, quanto para nos resgatar da maldição do pecado. Então, esse Elias viria no amanhecer, para introduzir Cristo. No entardecer também teria outro Elias. William Branham, vou abreviar aqui. William Branham vem para no entardecer, precursar a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Lembrando que Cristo não voltou ainda, viu? A segunda vinda é o rapto. Se tiver uns doidos aí por aí dizendo que Cristo já veio, não acredite nisso não. Isso é boatos, são boatos, são especulações humanas. Olha só. Então, nós vamos entender assim. Vamos entender. Os discípulos disseram assim para Jesus: por que os escribas dizem que é mister que Elias venha primeiro? Aí Jesus vai e usa o verbo no futuro. Aqui dois verbos. Será possível que eu vou ter que pegar esses sépticos? Eu vou ter que
conjugar um verbo para eles. Virá, do verbo vir, é futuro. Restaurará. Eu vou trocar aqui minha letra aqui para vocês entenderem melhor. Restaurará. Não se preocupe com minhas letras, que são assim mesmo. Devia ter estudado para ser médico, mas não tive a oportunidade. Mas tudo bem. Hoje sou um pregador, é a maior de todas as dádivas nesta era. Vamos lá. Restaurará, do verbo restaurar. Não é necessário eu conjugar um verbo para as pessoas, não. Elias virá e restaurará. O que era que João ia restaurar se a igreja ainda não estava... não tinha começado? João ia restaurar o quê? Me diga, o que era que João ia restaurar? Jesus estava se referindo, dizendo que Elias virá, e um povo iria ver que Elias virá para restaurar. Um Elias que viria para restaurar, William Branham. Nós iríamos ver. Os apóstolos de Cristo, os discípulos que estavam com Cristo, não poderiam ver esse Elias que viria no futuro para restaurar todas as coisas. Me diga, João Batista veio restaurar o quê? Nada. Ele não veio restaurar. Ele veio preparar o caminho do Senhor, preparar para o Cristo Redentor entrar em cena. O Cristo Remidor, a graça, entrar em cena. João iria restaurar o quê? Então, quando Jesus falou, disse, Elias já veio, que era João Batista, eles entenderam que era João Batista, porque aqueles discípulos só poderiam entender que era João Batista. Mas viria um Elias no futuro, virá, do verbo vir, futuro. Eu virei, tu virás e ele virá. Futuro. Eu restaurarei, tu restaurarás e ele restaurará. Será possível que eu tenha que conjugar os verbos para vocês? Então viria um Elias para restaurar todas as coisas. Aí sim, o profeta William Branham, a quarta manifestação de Elias, veio no entardecer, precursando a segunda vinda de Cristo, e trouxe uma mensagem de restauração. Restauração. O que foi que ele restaurou? Restaurou todo o padrão que estava caído. Restaurou a fé apostólica. Restaurou os ensinamentos da igreja primitiva para nós. João não veio restaurar nenhum ensinamento. João veio preparar o caminho para que a graça entrasse em cena. João foi a transição da lei para a graça. Ele não restaurou nada que não tinha o que restaurar. Porque a igreja iria começar, a graça entra em cena, Cristo, a graça entra em cena, agora a graça vai formar uma igreja. E a igreja primitiva vai começar, lá na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, a igreja começa. Então esta igreja, que era o padrão e o modelo para qualquer outra igreja, os seus ensinamentos caíram por terra. Os seus ensinamentos foram derrubados. Entraram em ruína. Viria um Elias, que seria William Branham, virá para restaurar. Então ele viria para restaurar os padrões apostólicos. Isso é tremendo e maravilhoso. Porque as pessoas colocam tanta coisa onde não tem nada a ver. Claramente aqui está o ensinamento claro. A restauração prometida. Aqui está falando também de dois ministérios. Um ministério que passou. Basta você ler. João Batista já tinha sido morto, gente. Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Eu estou em Mateus 17 aqui. Em Mateus 14, João Batista tinha sido morto. Tinha sido morto. Mateus 17, Jesus estava falando que ele veio, fizeram aquilo com ele, certo? Mas virá Elias, antes da segunda vinda de Cristo, viria o Elias para restaurar todas as coisas. E este Elias é quem? William Marion Branham. Como é claro, como é simples,
é tranquilo, é tranquilo. Bom, quero concluir o ensinamento aqui deixando claro isso aí. Se refere aos dois, um que já passou e o outro que viria para restaurar. Então, isso aí fica tão claro, tão objetivo, tão fácil de compreender, mas as pessoas querem encontrar chifre em cabeça de cavalo. Então, pessoas que não têm condições de viver a mensagem de William Branham, eles não dão de conta de viver, então eles estão tentando arrumar maneiras de tirar as pessoas da verdadeira fé, sabe? São porcos que foram tomados por espíritos malignos, estão se precipitando despenhadeira abaixo e querem levar outros. Tenha cuidado. Veja o ensinamento verdadeiro. Quando você ouvir esses homens, procure saber o outro lado. Procure saber o outro lado, porque eles usam o texto sem contexto para tentar te levar ao precipício e à perdição. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Muito bem, shalom, shalom. Eu quero mostrar agora que existem profetas da graça, que Jesus falou que enviaria profetas, e a Bíblia está recheada, nos mostra no Novo Testamento sobre profetas. Paulo era um profeta, Pedro era um profeta, João era um profeta, mas nós vamos destacar aqui os versículos chaves para mostrar para vocês que existem profetas da graça. Então vem comigo e vamos aprender. Olha só, eu quero começar aqui com Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 10, versículo 41 e João capítulo 13, versículo 20. E aí nós vamos compreender claramente aqui. Observa só, vamos ler aqui para a gente fixar a nossa base. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de um justo. Vamos aqui, ó. Quem recebe o quê? Isso aqui Jesus está falando da lei da representatividade para você ter uma recompensa. Então, você vai ver o seguinte, que na lei da representatividade, você tem o seguinte, esta lei da representatividade é o seguinte, vou mostrar aqui para você de forma clara. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Então, essa lei da representatividade, Jesus usou para um profeta e para um justo. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de um justo. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a recompensa. Olha só, será recompensado por receber um profeta, na qualidade de profeta. O que nós fazemos? Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas. O que nós estamos fazendo? Recebendo esse profeta na qualidade de profeta. Nada além disto. Os céticos que estão aí, aqueles que estão saindo da mensagem, dizem que nós somos idólatras. Não, nós não somos idólatras. Nós recebemos um profeta na qualidade de profeta. O nosso Senhor, Salvador, Curador, Libertador, Transformador, Remidor, Perdoador dos nossos pecados é Jesus Cristo. Agora, se eu não recebesse um profeta, eu jamais cumpriria essa escritura de Mateus 10, 41. Jamais, porque aqui está a lei da representatividade. Então, quando você vê essas pessoas dizendo que crê na Bíblia, mas não crê em profeta, e eles dizem, o profeta é o Espírito Santo fala comigo. Gente, essas pessoas, elas não creem na Bíblia, pode ter certeza disso. Vamos lá, Jesus disse assim, ó, na verdade vos digo, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ah, que coisa tremenda. Vamos lá. Vamos fazer aqui um gráficozinho. Vamos fazer aqui uma montagemzinha aqui para você entender. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Deus não tem nada a ver com dois, gente.
Jesus Cristo é o próprio Deus manifestado em carne humana. Mas eu vou fazer só uma representação para você entender. Deus enviou Jesus. E Jesus envia profetas. Vamos lá. Aí, o que é que ele ensina aqui? Na verdade vos digo. Na verdade vos digo. Se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. Então Jesus disse. Ele viu o quê? Profetas. Se eu recebo esse profeta, eu estou recebendo quem? Cristo. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se eu recebo um profeta, eu estou recebendo Cristo. Se eu recebo Cristo, eu estou recebendo Deus. Aqui eu estou fazendo só uma analogia para você entender, gente. Porque Jesus Cristo era o próprio Deus manifestado em carne humana. Não, eu não tenho profeta. Ah, se você não tem profeta, você não recebe profetas, você não tem Cristo. Vou tirar Cristo aqui da sua vida. Se você não tem Cristo, você não tem Deus. Isto é claro aqui na lei da representatividade. Se você recebe um profeta, você recebe Cristo. Se você recebe Cristo, você recebe Deus. Lei da representatividade está clara. Se você anula isto, você jamais crê na palavra. Então, isso aqui é tremendo e maravilhoso. Olha só, vamos em frente, vamos seguir aqui. Eu quero concluir aqui minha reflexão, vamos lá. Olha só. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23:34. Ah, Gutenberg, não existe profetas mais. O meu profeta é o Espírito Santo. Ora, eu creio só na Bíblia, Gutenberg. Crê na Bíblia? Se você cresce na Bíblia, você iria crer que Jesus disse: eu vos envio profetas. Ele está dizendo que iria enviar profetas. Se Jesus ia sair de cena e o Espírito Santo viria. E ele disse: eu vos envio profetas. Olha só. Profetas da graça, gente. Como eu falei para vocês aqui, olha, Cristo veio, a graça. João Batista, o último profeta da lei, ele faz a transição da lei para a graça. A graça agora vai enviar profetas. Isto é claro, eu vos envio profetas. Ah, escribas, a um deles matareis, futuro, que eles iriam matar. Crucificareis, futuro. E a outros deles açoitareis, tudo no futuro. Jesus estava falando o que eles iriam fazer com os profetas. E nas vossas sinagogas, e os perseguireis. Vai ler, vai estudar português, vai ler o que as escrituras diz. Quem são esses profetas que Jesus disse que enviaria? São vocês, pregadores fajuto? São vocês, pregadores corações de galinha? É vocês que são os profetas de hoje? Ora, pela misericórdia, tudo ele usou no futuro: matareis, crucificareis, açoitareis e perseguireis. Será possível que tem que dar uma aula de português para vocês? Será que vocês vão anular o português? Tem que anular o português para satisfazer a própria mazela de vocês? Então vamos lá. Vamos concluir aqui nossa reflexão para não ficar tão extenso. Vamos lá, o que Jesus disse para nós aqui, mais uma vez, aqui é Novo Testamento. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Vamos lá, gente. Falsos cristos, vocês já sabem,
Falsos cristos são o quê? Falsos ungidos. Tem muita gente ungida aí com unções falsas. São falsos ungidos. Eles usam o dom para tentar te persuadir, te convencer e te influenciar. Então, falsos cristos estariam no mundo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Então, isso seria falsos ungidos que estaria no mundo. Falsos profetas para haver um falso profeta, vou melhorar aqui a letra. Falsos profetas, aqui também melhorar um pouquinho aqui o ar. Falsos profetas, para você ter um falso profeta, você terá que ter um verdadeiro profeta. Olha só. Por quê? Eu vou até mudar a seta aqui para você entender. Porque um falso, ele sai da onde? Ele sai do verdadeiro. Então você tem o seguinte: todo falso, ele tem que sair do verdadeiro. Para poder existir um falso, tem que existir o verdadeiro. Vamos supor, se você colocar você colocar um pingo de água no leite, você falsificou o leite. Então, mas esse leite falso saiu do verdadeiro. Se você pegar uma nota de R$100, verdadeira, e você fizer uma falsa, essa pessoa, para poder fazer uma nota falsa, ela tem que ter a verdadeira. Sem a verdadeira, ela não faz falsa. Então, para haver falsos profetas, tem que ter profetas verdadeiros. Você nunca terá o falso se você não tiver o verdadeiro. Você nunca terá a mentira se você não tiver a verdade. Você não saberia o que era mentira se não houvesse a verdade. Porque a verdade vem primeiro do que a mentira. A verdade é Cristo, ele vem primeiro. A verdade é o próprio Deus, ele vem primeiro. Lúcifer é o pai da mentira, ele veio depois. Então você não terá uma mentira se você não tiver a verdade. Você não terá uma nota de 100 falsa se não tiver a verdadeira. Você não terá um leite falsificado se não tiver o leite verdadeiro. Então o falso sai do verdadeiro. Falsos cristos e falsos profetas. Aí eles vão dizer, não, esses falsos profetas são falsos pregadores. Então quando Jesus diz que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta, está se referindo só a pregadores? Quem recebe pregador na qualidade de pregador? Pregadores tem demais no mundo. Tem demais. Certo? Quando Jesus diz, eu vos envio profetas, estava falando só de pregadores? Quando ele está falando de falsos cristos e falsos profetas, está falando só de pregadores? Não. Certo? Então, nós temos aqui, claramente no Novo Testamento, falando sobre profetas. Para ter profetas falsos, é necessário ter o verdadeiro. Gente, eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. E aí o seguinte, observe só, eu vou concluir esta reflexão falando sobre o apóstolo Paulo, que Deus levantou para ser profeta e colocar as coisas em ordem. Então, vou trazer o próximo vídeo falando sobre isto. As pessoas dizem assim, eu sou guiada pelo Espírito Santo e que eu não preciso de profeta. Olha só, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, desceu ali, encheu os apóstolos, 120, os apóstolos e os demais que estavam com eles, os 120 que estavam no cenáculo,
Mas eles deveriam seguir ali, né? O Espírito Santo deveria guiar eles e ir em frente. Mas por que Deus teve que posterior levantar um homem para colocar tudo em ordem? E este homem disse assim, o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse: o que vós recebeste, aprendeste, ouviste e viste em mim, isto praticai. Porque Deus levantou um homem para ser exemplo em tudo. Mas eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não preciso de profeta. E por que Deus teve que levantar o apóstolo Paulo como um profeta, como o maior exemplo de mensageiro para colocar as coisas tudo em ordem? Gente, examine, irmãos. Não saia da mensagem por esses fanfarrões que estão aí, esses parlapatões que estão aí, certo? Dizendo que o William Branham é falso, estão saindo da mensagem dizendo que o William Branham é falso. Deus enviou uma mensagem, nos tirou da confusão religiosa do mundo, restaurou a palavra para nós. Agora, depois que eles tiveram tudo isso, eles agora estão dizendo que o William Branham é falso. Gente, não dê só ouvido a esses homens, olhem os dois lados, busque saber. Eles pegam o texto fora de contexto, eles pegam um trechinho isolado para tentar persuadir você a acreditar naquilo. Não faça isto. Sua alma está em risco. É sua alma que está em jogo. Isso são uns fanfarrões que estão aí. Eles estão aí para tentar te ludibriar. Eles se decepcionaram com homens. Eles não dão de conta de viver a mensagem. Então eles agora querem levar você ao precipício também. Lembre-se que quando Jesus expulsou o endemoniado do Gadareno, os demônios que estavam no Gadareno, aqueles demônios pediram para entrar nos porcos, e os porcos precipitaram despenhadeiro abaixo. Não se precipite despenhadeiro abaixo. Analise, busque, procure saber. Procure saber. Não ouça uma coisa ali e já vá dar crédito àquilo. Procure saber os dois lados. Procure saber os dois lados. Então, esta reflexão que eu quero deixar para você. Eu vou trazer a reflexão aqui do apóstolo Paulo, mostrando como Deus teve que levantar aquele homem para colocar as coisas tudo em ordem, para equilibrar tudo. Então, tenha cuidado nesses. Tenha cuidado nesses, principalmente esses que estão saindo da mensagem. Os lá de fora não conseguem enganar você não. Porque são denominacionais caídos, a condição deles é podre, é horrível. Mas esses que estão saindo aí, com o argumento que crê só na Bíblia, que crê nisso, só crê na Bíblia, de volta para a Bíblia. Que Bíblia, gente? Eles têm Bíblia? Que Bíblia? A Bíblia dos denominacionais. A Bíblia que vai acreditar que Eva comeu a maçã? A Bíblia que vai acreditar em mulheres pregadoras? A Bíblia que vai acreditar em ceia com pão fermentado, com suco de uva? Que Bíblia? Esse povo tem Bíblia? Esse povo crê em Bíblia? Não crê em Bíblia. Se tem uma coisa que eles não creem, é na Bíblia. Então que Deus te ajude. Peça a direção divina. Se você ouvir um homem desse aí, desses que estão saindo, não quero citar o nome desses podres não. Tudo que eles querem é isso, é que a gente dê palco para eles. Mas eu não dou palco para palhaço não. Palhaço quer fazer seu circo, quer se aparecer, vai lá, compra uma jaca ali, corta, bota na cabeça e sai andando no meio da rua que você se aparece. Ou senão uma melancia, parte ela no meio, bota na cabeça e vai andando no meio da rua que você se aparece. Você vai ganhar grandes visualizações. Mas eu não dou palco para palhaço não. Eles querem só se apresentar, eles querem ser conhecidos, eles querem fazer o showzinho deles. Mas nós não vamos dar palco para eles. Então, analise, busque, procure saber. Veja esse estudo, esta pregação aqui, este ensinamento, que é que eu mostro desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que Deus enviou profetas, tanto no Novo Testamento, no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom.